E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Eu tinha amigas, mas as garotas de programa, assim, não são amigas. Vocês tem um lance de concorrência? Sim, tá? Gigante. Ali, é uma querendo puxar o tapete da outra ali, claro, né? porque então, vai definir a grana que vai ter no mês, né? Então, cada uma tem que ter a sua estratégia de marketing ali, tem que usar o melhor que pode oferecer. No meu caso, então, aí tinha menina, por exemplo, tinha a bunda gigante, Sim. bonita, gigante. Óbvio que ela ia favorecer, usar uma sainha e tal, pra mostrar. E como eu nunca tive autoestima, assim, de expor o meu corpo, de mostrar, eu sempre tentava ter como estratégia o que dizer pros clientes, assim. Papo. Então, eu sempre me preocupava com isso também. Até que um dia eu decidi criar uma frase que fosse minha, assim, diferente de tudo que as meninas diziam ali. E isso foi, assim, em 2 semanas que eu tava lá. E eu resolvi fazer um teste. Eu falei, vou testar pra ver qual que vai ser a reação dos clientes. E deu super certo, que era assim: oi, eu sou a Bruna e faço o que você quiser. E eu só falava isso, virava e saía. Meu Deus, então tipo o cara slogan, ficava eu faço o que você quiser. Assim? E não tinha o surfistinha ainda? Não tinha. Nessa época não existia, era só a Bruna. Tá. E daí eu descia já, e eu acho que o cara ficava lá. Nossa, faz o que quiser. E as outras falando, vendendo peixe. E aí era tipo um desafio, né? Assim, eu vou ver se essa menina faz realmente tudo que eu quero, né? Então foi minha estratégia de marketing. Isso enquanto eu trabalhei num privê que foi mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos que eu trabalhei em privê, eu usava essa frase. E dava pra fazer quanto, assim, por mês? Sobrava então, dinheiro ou não? Era tudo meio, era pra pagar as contas? Era, assim, é muito complicado trabalhar com cafetão, porque é uma exploração gigante. Então, que nem nesse caso, o preço era fixo. Então, era R$100. Você não podia negociar com a pessoa mais? Não podia, porque ele pagava direto pra gerente. Não podia fazer um extra. E já era pacote completo, que a gente chamava. Então, o anal já incluía. Depois eu descobri que tem lugares que o anal é a parte. Então, não inclui no cachê total ali, né? Mas nesse caso era assim. E aí era 40 pra menina, 60 pra casa. Aí... tudo bem que a gente não pagava moradia, não pagava alimentação do dia a dia. A alimentação não era das melhores, porque é óbvio que a cafetina comprava as piores marcas, as piores coisas mais baratas que tinham. E a camisinha também não, a lavanderia também não, era por conta da cafetina. Então a justificativa dela de ficar com 60% era pra bancar tudo isso. Mas é óbvio que ela tirava um lucro muito maior, né? Faturava bastante. Eu esqueci qual foi a pergunta. Se dava uma grana legal no final do mês ou no final das contas não dava muito? Aí, desses 40% juntava, né? Então, tipo, eu fiz 5 programas, R$200. Só que desses R$200, ela descontava R$15, que era, tipo, que tinha o preço de segurança, que tinha um segurança que ficava paisana. E não então, tava incluso no... Não tava. Só que assim, ela dava a chance, assim, se vocês não quiserem pagar esses R$15, não tem problema, manda o segurança embora. Putz, só que é óbvio que a gente queria um segurança ali. Claro. Então aí descontava R$15. Aí ela era muito esperta, porque ela levava a compra do mercado pra semana, só que a parte, ela comprava umas coisas melhorzinhas que deixava lá à disposição. Pra comprar só que quem quisesse tinha que pagar. Então, eu tô com vontade de comer jujubinha. Entendi. Chocolate. Quanto que custa? R$10. Ela colocava um precinho dela, né? R$10. Putz. Aí descontava. Então, tipo, ela tinha um caderninho dela, onde ela fazia as finanças dela, fechamento. Toda noite, assim, tipo, 11 horas da noite, ela já aparecia lá. E
Ela tinha um marido, a gente ria muito, porque ela tinha um marido que ela não deixava ele entrar nem lá no privê, não deixava ele entrar de jeito nenhum. A gente espiava pela janela, a gente só via ele ali no carro, fumando que nem um louco na janela. E aí ela fazia o fechamento, então, Bruna, você fez, 4 programas hoje, então tem que... Pagava 160, diário? R$160. Aí você consumiu não sei o quê. Aí tira. Segurança. 15, Pô. E a gente tinha também tinha multas. Então, por exemplo, nós tínhamos regras para serem seguidas e multas se não seguíssemos, assim. Então, na época, os anúncios eram nos jornais. Os anúncios de acompanhantes, né? Eram nos jornais. Então... E descobri que era tudo fake, assim, eram anúncios de meninas que não existiam. Então era assim, no anúncio, mestiça, 19 aninhos, mestiça, bunduda, não sei o que, não sei o que. Não existia essa mestiça lá. Mas era uma isca. Entendi. Porque a partir do momento que o cliente tá lá atrás da mestiça... ela não veio hoje. Cadê a mestiça? Tá no motel, tá atendendo. Tá bom, já que tá ali, vai ver as outras e... Já vendeu um programa ali. Exato. Então, e tinha muitos anúncios assim. Então, fulana... Enfim, a criatividade rolava solto lá. E pros anúncios, pros homens... Nos anúncios, não tinha o endereço. Tinha apenas o telefone. Um telefone fixo, né? Eram 3 telefones fixos dessa casa. Aí, o cliente ligava... Pra saber o endereço. Então, e eram as próprias meninas. A gente tinha que revezar. Vocês atendiam? A gente tinha que revezar o atendimento também. Sim. Então, além de fazer programa, a gente também... recepcionista também. A gente trabalhava no call center. A primeira vez que eu fui no swing, eu não fui como garota de programa. Eu fui por curiosidade mesmo, de mulher, pra conhecer, pra assistir. E aí, eu adorei, assim, achei... Assim, eu não queria ir embora tão cedo dali, assim. Eu adorei ver os casais transando, a troca de casais. Eu achei o máximo. Eu fui em fazer show, você acredita? Show de comédia. Sério? Mas o que você achou, assim? Porque tem uma parte que é a entrada, né? Onde fica todo mundo bebendo, tem umas danças e tal, mas é tranquilo. E aí depois tem um corredor que você entra, que aí são várias salas e bem escuro, né? Mas é maior respeito lá, né? Sim. Não é todo mundo passando a mão, eu achei que era... Não, rola muito respeito. Chega o pessoal... Lene, chega o pessoal, o cara com a mulher aqui, olha para o casal e aí, tipo... Né? Normalmente a mulher fala com outra mulher, não é? Sim. Tem umas regras de etiqueta, né? Tem, e assim, tem muitos casais que são casados realmente, né? Não são casais fakes, que também é comum. Hoje em dia eu não sei como que funciona, mas na minha época tinha muitos homens que pagavam uma garota de programa pra... vamos explicar, porque tem que entrar lá acompanhado, não pode entrar sozinho. Não pode. Então, e o que eu percebi é que muitos casais não gostavam de fazer a troca de casais quando percebiam que era um casal fake. Exato. Então rola muito disso também. Parece que quebra a fantasia do negócio. Sim, né? Tem que ser. É uma regra real, ali, né, do jogo que acho que dá mais prazer realmente pra um casal. E eu achei muito legal porque eu acabei fazendo amizade com uma mulher que era casada há muitos anos com o marido dela. E eles iam frequentemente? Eles iam muito. E uma vez a gente estava conversando lá dentro e ela comentou comigo que lá dentro ela amava, né, ver o marido dela com outras mulheres, tudo, que ela sentia muito prazer. Mas ali pra fora... Não podia. Ela não podia nem imaginar o marido, daí seria traição. Ela assistindo, dava prazer, não era traição. Mas ali pra fora, ela não podia nem imaginar o marido tocando outra mulher. Olha só. Eu achei isso muito legal, assim, porque é meio uma regra, né? Faz parte do fetiche ali, né? É como o jogador de futebol que joga a partida, terminou aquilo, ele tem a vida normal dele. Sim. Aí vai lá, é no campo de futebol, né? Sim. Tirou a chuteira, não é? Nada de ficar batendo bola atrás do gol, né? Exatamente. Aí pode, né? Mas eu acho que é um fetiche que... Eu acredito que, assim, pelo menos a maioria, acho que tem um pouquinho. Assim, quem nunca transou na varanda, imaginando algum vizinho do prédio da frente olhando, flagrando. Eu acho que a gente tem na escada, né, assim,
Na escada nunca é escondido. A gente sempre imagina que alguém pode passar ali na escada. Na escada do prédio. Eu posso estar enganado, viu? Mas eu sempre senti mais as mulheres têm esse negócio do arriscado, né? E eu sempre tinha um medo, assim, porque tinha umas namoradas, não, vamos. O pai, às vezes, estava dormindo no quarto e com a porta aberta na sala e não tava nem aí. Eu falei, seu pai, não, parece que gosta, parece que faz parte da atenção, Verdade. né? Eu não tenho saúde pra essa atenção mais, não. Você pego, já pensou? Na rua, dentro do carro. Você que faz aquele podcast lá. Fala, não. Mais de uma vez meu pai me chamou e ele falou assim, Raquel, você tem 2 opções. Fazer direito na PUC ou direito no Mackenzie. Nossa! Meio que... Era só pra escolher o lugar. Era pra escolher a faculdade. Porque... Mas nunca te atraiu o direito? Não, nunca. Nunca me atraiu e também nunca me atraiu assim, até mesmo porque eu sempre fui muito curiosa. Então, por várias vezes eu cheguei a pegar os processos, tanto quando meu pai, enquanto ele ainda trabalhava, né, antes dele se aposentar, ele levava processos para casa. E da minha irmã também, quando ela já era promotora. E eu pegava os processos para xeretar, para ver. E por muitas vezes eu via fotos de pessoas mortas no chão, tudo, de cenas do crime, né? Sei. Que tem nos processos, assim. Caramba. E isso me mexia tanto comigo que eu coloquei na cabeça, não quero trabalhar com vendo cenas de crime, assim. Então, nunca despertou minha atenção, assim, de querer. E daí, como eu era rebelde, a adolescente rebelde... Mas a rebeldia veio na adolescência? Até então você era certinha, sim. Quietinha, a professora falava você fazia e tal. Sim. E aí, na adolescência, você falou, vou querer fazer o que eu quero agora. Com uns 13 anos eu já comecei a ficar rebelde. Tanto é que eu comecei a fumar... Então, assim, tudo que era proibido, eu queria fazer. Não podia me falar, olha, Raquel, isso aqui é proibido. Eu vou lá e fazia. Ia lá e fazia. Matava aula, fumava no banheiro escondido no colégio. Era pega, tinha que conversar com a diretora. Mas aí foi um momento que eu percebi que o fazer errado que chamava a atenção dos meus pais. E aí que tava o problema. Enquanto você tava toda certinha e tirando notas boas, não tinha atenção. Eu tava fazendo nada mais do que um filho. A obrigação de um filho, né? E eu, naquele momento, eu queria chamar atenção de qualquer jeito. E era fazendo coisa errada que eu chamava essa atenção. Então... Mas como que era a resposta deles? Era briga, era xingamento. Castigo. Mas eu tava tendo a atenção que eu queria deles. A atenção errada, né? Totalmente diferente, claro. Mas... Claro, porque não era uma coisa consciente, né? Uma coisa... Eu era centro das atenções ali. E aí você mudou? Ainda pensava em ser professora ou já se interessava em outras áreas? Não, nessa fase da adolescência, daí eu tive depressão. E daí eu comecei os meus pais encontraram um psiquiatra, uma psicóloga também. Fez terapia. O psiquiatra eu odiei, assim, porque o psiquiatra eu sentava na frente dele e ficava olhando pra mim sério e eu odiei. Nossa. E a psicóloga eu amei, porque era uma pessoa que me ouvia, era uma pessoa que falava as coisas certas nos momentos certos, que ela era muito humana, assim, era muito... Passava todo... eu sentia um acolhimento muito forte por ela, assim. Eu acho que ela só não me abraçava porque tinha um limite ali do profissionalismo, claro. Né? Mas ela era minha amiga. A minha psicóloga, nesse momento, se tornou minha melhor e única amiga, na verdade. Então, era a única pessoa que eu me sentia à vontade para falar sobre todas as minhas dores, todos os meus amores, todos os meus... tudo que eu precisava colocar pra fora. Você não conseguia falar isso com a sua mãe, por exemplo? Sim, com os meus pais a nossa comunicação era horrível. Assim, não existia comunicação em casa. Eu falava A, meus pais entendiam Z, eles falavam A, eu entendia Z. A gente não falava a mesma língua. E assim, eles não tinham paciência também pra tentar me entenderem como um adolescente ali. Isso, eu tava com 17 anos. Tá. Eu já ia fazer 18 em pouco tempo. Eu falei, não, eu vou conseguir qualquer coisa. Vendedora de loja, qualquer coisa.
E na minha cabeça, eu tinha a expectativa de que quando eu falasse que eu tinha inglês, que eu sabia falar inglês, que eu estudava em colégio, só estudei em colégios bons e tal, já fosse ser contratada. Portas, né? Mas óbvio que não abriu. Eu cheguei a algumas entrevistas, não consegui nada. Pela falta de experiência, por ser primeiro emprego, por ser menor de idade ainda. E não consegui nada. Só que me chamou a atenção nesse final do jornal os anúncios de chamando mulheres para se prostituírem. Ah, não era anúncio de acompanhantes, era anúncio para se prostituir? Como assim? Era para, assim, mulheres de 18 a 25 anos, ganha até R$1.000 por semana, atendendo executivos. Venha nos conhecer, o endereço X e tal. E eram anúncios de boates, de casa privê, de casa de massagem. Eram de todos os níveis. E eu comecei a ver alguns que tinham ali muito perto de onde eu morava, porque eu morava com os meus pais no bairro Paraíso. Sim. E daí me chamou a atenção um anúncio específico que era Alameda Franca, Jardins, ali do lado praticamente, que dava para eu ir a pé. Eu marquei um ou outro e tal. E aí, no dia seguinte, eu deixei de ir pra escola para ir conhecer esses lugares. O primeiro lugar que eu fui parar em Santana. Pra mim era muito longe. Zona Norte. E era uma boate muito conhecida de lá. Depois eu fiquei sabendo que era bem conhecida e tal. Mas eu não gostei do ambiente. Era de dia, né? Cheguei lá durante o dia. Nessa época eu estudava à tarde. Então, tava fechado, as meninas estavam descansando. Acho que abria só às 7 horas da noite. E daí, eu fui apresentada pras meninas, vi o ambiente e tal. Aí, eu achei o cheiro estranho. O cheiro era muito ruim, a energia muito pesada. As meninas me olharam meio estranhas. Tipo, o que você tá fazendo aqui? E deixei pra lá. Não gostei muito. Eu falei, não. E a gerente contou pra mim, né? Qual que era a maneira de trabalhar. Então, de conversar com os homens. Tinha que seduzir, tinha que incentivar também os homens a consumir bebidas. E eu parei pra pensar, eu tímida, eu não ia conseguir chegar do nada num homem e seduzir esse homem que nunca tinha visto na minha vida e fazer com que ele quisesse fazer programa comigo. Então eu já cortei da Melissa, não. Eu não vou conseguir ganhar um centavo trabalhando desse jeito. Daí eu fui pra uma clínica de massagem. Porque na minha cabeça pensei, bom, é massagem só, vou ganhar dinheirinho fazendo massagem. Até então eu não sabia que a massagem tem a finalização que é com masturbação. E pode rolar sexo, e aí eu pago a parte pra garota de programa. E eu fui, eu gostei muito, era um lugar muito diferente de boate, era super zen, era incenso, era super bonito o lugar, assim. Era no Brooklyn, essa clínica que eu fui. E aí eu gostei muito no ambiente, só que daí eu comecei a pensar assim, bom, eu não tenho paciência de fazer massagem, eu não sei fazer massagem, eu não tenho paciência de fazer massagem, então acho que também não vai dar certo. Assim, porque, tipo, fiquei imaginando fazendo 40 minutos massagem mesmo, tá? Eu falei, não, acho que não é minha praia, não, isso. Mas a grana era boa ou não? Assim, a massagem em si era R$100, né? E desses R$100, acho que R$40 ficava pra menina e 60 pra clínica. Então, era boa se tivesse uma quantidade boa, assim, de clientes. E também descartei essa possibilidade de fazer massagem. Eu queria algo mais assim, eu tava na fase de descoberta sexualmente, então eu queria, bom, unir as duas já coisas. que eu vou resolver essa questão da minha vida de sair de casa pra ser independente e não precisar mais dos meus pais, então já quero viver a vida intensamente na prostituição, na putaria. E daí eu fui pro privê, na Alameda Franca. E aí eu conheci lá e tal, e achei, assim, o ambiente não era tão legal como a clínica de massagem, não era tão aconchegante, mas eu conversei lá com a gerente, achei interessante. Eu falei, bom, acho que eu vou começar aqui. E daí no dia, uma semana antes de completar 18 anos, foi quando eu decidi sair de casa. Deixei uma carta, assim, e fui dormir já. Pensando. Assim, na minha cabeça...
eu passei a noite anterior já me despedindo daquela minha vida, dali. Então, eu ficava... Sem meus pais perceberem, eu observava meus pais na sala, sentados assistindo TV. Eu já me despedindo. Como uma coisa já do passado, já que não pertencia. Eu andei o apartamento todo, já nas partes que eu tinha acesso. Mas eu andei por toda a sala, tal. Vi os livros. Aí passou um filme na minha cabeça, assim, de memórias do que eu vivi ali, da infância. E já fui me despedindo. Eu falei, não, tô decidida, eu vou querer fazer isso mesmo.